Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Isabelle Kepke, esse é o meu canal e hoje eu vou falar um pouquinho de como você se aproximar dos seus funcionários. Roda a vinheta. Sempre que eu começo em um novo cliente, a primeira coisa que eu falo para o cliente é que nos 5 primeiros dias ele vai me ver conversando. Por quê? Normalmente os funcionários têm a tendência de achar que nutricionista é a bruxa, a pior pessoa do mundo, que vai falar todos os erros, que vai ficar brigando, que vai ficar falando. Isso é verdade, porque o nosso trabalho é esse. A gente tá ali para tentar ensinar, explicar, implementar e fazer com que as regras sejam cumpridas. Isso é muito difícil. Eu tenho um filho de 8 anos. Tá aqui, ó. Meu menininho, a coisa mais linda do mundo. Quem é pai, quem é mãe sabe o que eu tô falando. A coisa mais difícil que eu já tive na minha vida foi educar o meu filho. E até hoje eu luto com isso. A gente às vezes tenta, quando vê, começa a desandar. Agora você imagine você ter que ensinar uma pessoa de 40 anos, de 30 anos de profissão, que a forma com que ele trabalhava ou que ele trabalha é errado. Desde que eu comecei a trabalhar, não sei, é uma coisa do meu feitio, eu sou muito tranquila. Então eu sempre gostei de ouvir. E eu lembro que na primeira padaria que eu trabalhei como estagiária, eu escolhi ouvir. E eu comecei a ouvir todos os funcionários, ouvia sobre a vida deles, sempre tentando colocar aquele limite. E esse é um ponto muito importante. O limite entre a amizade e o profissionalismo. Infelizmente, isso às vezes dá uma bambeada. Ou vira amigo demais, ou vira odiado demais. A gente sempre precisa estar ali no meio termo. E isso que eu acho muito importante. Eu ia de área em área, tirando a temperatura de todos os equipamentos. Com isso, eu já ia conversando com os funcionários. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi é aprender o nome de cada funcionário. Então eu lembro que eu entrava, falava bom dia, seu João, bom dia, seu... Falava o nome de todo mundo. E aos poucos eu fui vendo que eles me enxergavam como uma funcionária, não como a nutricionista que vem uma vez por semana e que fala mal da gente, que faz a gente lavar a mão. Então eu comecei a quebrar muito esse ciclo, que eu vejo que às vezes é muito grande. Às vezes eu inicio uma padaria, eu inicio um restaurante novo, um cliente novo, e eu vejo que existe um muro muito grande entre o funcionário e a nutricionista. Sempre que eu chego, eu acho muito engraçado. Eu chego no estabelecimento, eles começam a limpar. Parece um desespero. Começa a limpar e joga água no chão. Dá vontade de falar assim, olha, eu sei a realidade, não precisa fazer isso. Mas eu acho que a gente precisa quebrar esse muro da enganação, porque o funcionário acha que está enganando a nutricionista, acha que está enganando a vigilância sanitária, só que a gente está se enganando, a nutricionista se engana achando que está bom e o funcionário se engana achando que está certo. A gente precisa aprender a colocar na cabeça do funcionário, a reeducar muitas vezes sobre as regras e como deve ser feito. Por quê? Porque a alimentação é uma coisa muito séria. Eu sempre falo isso em todos os treinamentos que eu dou, sempre que eu falo com qualquer funcionário, eu falo isso. A alimentação é uma coisa muito séria. Do mesmo jeito que eu falei do meu filho pode ir num restaurante hoje e ficar mal porque comeu alguma coisa que não foi feita adequadamente. E eu sempre falo para eles, se coloque sempre no lugar do cliente. Porque a alimentação tem que ter regras, tem que ser feita de uma forma perfeita. É muito difícil a gente trabalhar exatamente como a teoria manda, mas a gente precisa trabalhar ao máximo
para conseguir, pelo menos, como eu digo para as minhas meninas que trabalham comigo, para pelo menos dormir a noite tranquila. Então eu tenho certeza que hoje eu durmo tranquila em todos os meus clientes, mesmo tendo erros, mesmo tendo defeitos, mas pelo menos eu consigo dormir tranquila. Se eu não durmo tranquila, eu trabalho no cliente até eu conseguir dormir tranquila. Bom, sobre contato com o funcionário, a dica que eu posso dar é essa: procure o seu equilíbrio. Procure o equilíbrio entre ser uma pessoa amiga, entre ser uma pessoa verdadeira e também ser profissional. Tente demonstrar para o funcionário que você está ali para ajudar. Eu sempre falo isso para todos os estagiários que já trabalharam e que trabalham comigo, ou nutricionistas que trabalham comigo. A vida de todo mundo é muito difícil. A minha é difícil, a sua é difícil, a do seu João funcionário é muito difícil. Por que que eu, nutricionista, vou fazer o dia dele pior? Pelo contrário, eu preciso tentar incentivar para que ele faça o que é correto e certo. Então eu preciso fazer com que ele se sinta animado e que ele entenda o porquê é importante que ele faça a etiqueta, que ele coloque a data do produto que ele produziu. Então, para isso, eu preciso mostrar para ele que eu não sou só um robozinho que fala, ó, portaria 2619, ó, CVS 5. Não, ele tem que entender que eu entendo que a vida dele é difícil, mas que eu preciso de ajuda dele. E se um dia o seu João tá muito atarefado, a minha mão não vai cair. Se eu falar, seu João, quer que eu te ajude fazendo as etiquetas? Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo que trabalha comigo e eu estou passando para vocês. Eu acho muito importante a gente sempre levar o lado mais humano para o trabalho, porque, como eu já disse e repeti, a vida de ninguém é fácil. Então, muitas vezes a gente entra às 5, 4 da manhã para trabalhar e a gente precisa ter um dia agradável. É isso que eu sempre tento passar para todos os funcionários que trabalham comigo. Eu espero ter ajudado em alguma coisa, espero ter acrescentado alguma coisa para você, que seja nutricionista, técnico, dono de restaurante, ou se você é apenas uma pessoa que está assistindo o meu vídeo e não tem nada a ver com essa área, mas achou interessante. Muito obrigada por assistir até o final. Comenta se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma ideia, se você quer que eu fale mais sobre isso, se você quer que eu fale sobre treinamento, se você quer que eu fale como agir com funcionário. Pode falar o que você quiser, tá bom? Eu tô aqui para ouvir. Como eu já disse várias vezes, a intenção é criar um canal aberto para que a gente consiga trocar uma ideia. Eu, Isabelle, nutricionista, você nutricionista aí, você técnico aí, você dono de algum estabelecimento comercial, você que tem interesse em nutrição, você que tem interesse e está assistindo esse vídeo. Então curte, compartilha, tá bom? Até o próximo.